Informações do Cruzeiro neste sabadão de clássico. Cruzeiro em campo diante do Atlético Mineiro. Vai começar mais uma rodada da Série A. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Venda de ingressos, rodada muito importante. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Rodada de número 14 da Série A do Brasileirão, com jogos neste sábado, começando por Botafogo e Remo, no Rio de Janeiro, Vitória e Curitiba em Salvador, Palmeiras e Santos em São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio em Curitiba, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. No domingo, são 5 partidas fechando a rodada: São Paulo e Bahia, Flamengo e Vasco, Chapecoense e Red Bull Bragantino, Internacional e Fluminense, Mirassol e Corinthians. O Cruzeiro neste momento na 12ª colocação, com 16 pontos ganhos e podendo aí pela primeira vez, já venho falando sobre isso, ir para a primeira parte da tabela, mas para isso precisa da vitória diante da equipe do Atlético Mineiro e torcer aí por uma combinação de resultados. É a chance, inclusive, de abrir vantagem em relação ao 17º colocado. Um jogo muito importante, começando agora a maratona do mês de maio, que só vai terminar no último dia do mês, que é o compromisso diante do Fluminense. Aí depois vem a parada para a Copa do Mundo. Ingressos à venda. São mais de 50 mil torcedores garantidos. Ainda tem uma boa carga de ingressos. Você que vai animar somente neste sábado, a venda aí durante todo o dia, o jogo somente às 9 horas da noite. Então até lá tem muito tempo para comprar ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br. O time concentrado desde ontem, Arthur Jorge tem praticamente força máxima para este compromisso. Os titulares todos relacionados, todo mundo treinou ontem na véspera do duelo e aí o Cruzeiro muito à vontade para ter um time bem forte neste clássico diante do Atlético Mineiro e depois terá aí um tempo também para se recuperar, pensando na partida tão importante quanto na quarta-feira diante da Católica. Vamos ver se o Arthur Jorge quiser, ele pode repetir o Cruzeiro que venceu o Boca Juniors. Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Gerson, Christian, Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge, mas o Arthur Jorge só define o time, como todo mundo sabe, na pré-eleição e a escalação somente 1 hora antes da bola rolar. Eu começo com o mandante. Hoje à noite no Mineirão é do Cruzeiro, com mais de 50 mil torcedores. O Cruzeirão cabuloso em casa no Mineirão. Cruzeiro. Emerson Pansieri, direto aqui nos estúdios da Itatiaia. Vamos pra Toca da Raposa 2. Pansi, contigo num dia muito bonito, um sábado de sol, de calor. Como é que tá a preparação do Cruzeiro? Em manchete você destacava, tem um calouro no clássico, tem um estreante pro jogão hoje. Como está a preparação do Cruzeiro? Como é que tá a preparação do Cabuloso pra hoje à noite? Um abraço, bom dia, Pansi! Um abraço para você também, meu amigo Thiago Reis, seu nome, seu bairro. Ótimo sábado para todo mundo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste, já nessa ansiedade, né? Eu falava da ansiedade do jogo do Boca e hoje também é ansiedade, né? Não tem jeito, né? Clássico é assim, jogo às 9 horas da noite e a Itatiaia não perde clássico. Aqui dentro da Toca da Raposa, Thiago, temos até imagens, o torcedor aqui na porta da Toca da Raposa, tentando ali alguma imagem, algum registro, algum autógrafo, algum aceno, com certeza, né? Vários torcedores aqui na porta da Toca da Raposa, pude registrar e flagrar antes da minha chegada aqui dentro, né? Aqui dentro da Toca da Raposa, mas realmente a torcida nessa expectativa danada, né? Do Cruzeiro buscar um resultado positivo, do Cruzeiro manter essa boa média de jogos aí, de público também, de também retrospecto
aspecto interessante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não perde há 3 jogos no Campeonato Brasileiro e quer buscar essa 4ª vitória consecutiva e o torcedor também marcando presença. Eu até apurava, Tiagão, essa questão do ingresso, né, para o torcedor. Sei que vamos ter as prestações, né, de serviço do Clássico, mas tem ainda, ingresso no laranja e roxo superior. E a expectativa é que o Cruzeiro passe esse público aí de 55 mil torcedores, já que eu falei da torcida aqui na porta. Então, ainda tem ingressos no laranja e roxo superior e também no azul inferior e superior para o torcedor celeste acompanhar o jogo no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro, que conseguiu a vitória para cima do Boca, Thiago, e todo mundo fica nessa expectativa também de manter a boa forma dentro de campo contra o Atlético. Mas uma coisa que eu também, conversando com algumas pessoas aqui na Toca da Raposa, eu pude descobrir é que aquela linha mesmo que estamos trazendo na Itatiaia, né? O técnico Arthur Jorge, ele é vamos colocar assim, aficionado também com essa parte mental. Ele pensa que o jogo também tem esse lado psicológico. Então não tem nada de, o Atlético está vivendo uma situação difícil, não, nada disso, nada de euforia, isso fica muito mais no campo do torcedor. Aqui na Toca da Raposa é muita seriedade pelo que vem aí à frente aí com o Cruzeiro fazendo esse duelo contra o Atlético. Então o que a gente descobriu ontem, um trabalho muito em alto nível, né? Um trabalho que também não pode ser tão exaustivo assim, porque vai muito mais ali na conversa, muito mais também alguma questão de vídeo, por conta desse desgaste dos últimos jogos, mas um trabalho de muita atenção dos atletas pelo que vem pela frente. Jogo grande, clássico é difícil e por isso não dá pra perder o foco não, Thiagão. Boa, Pansieri, já ele vai trazer a escalação do Cruzeiro, hein? Otávio é titular, como vai o Cruzeiro pro jogo de hoje? Aliás, Pansi, uma pergunta, gente, pra fazer um comparativo também com o Atlético. Aí na Toca teve concentração, a turma se apresentou ontem, é só hoje mesmo, chegando pro treinamento. Como é que fica essa preparação do Cruzeiro? Ontem à noite, após o treino, já teve a concentração. Então os atletas estão concentrados. Ali dá para pegar uma parte ali do hotel, aqui da Toca da Raposa, a parte de frente ali, que fica próximo também ao restaurante. Então os jogadores já estão aqui desde ontem. A concentração é algo que o Cruzeiro vem adotando, né? Troca a comissão técnica, entra a comissão técnica, mantém a concentração. Então essa é a ideia para hoje. Você me perguntava de estreante, né, Thiago? Desculpa, eu não te respondi. Aí pode ter, viu? Otávio ou Matheus Cunha. Também aí no banco de reservas, garoto Kaique Quem sendo novidade no banco. Enfim, tem muita coisa pra gente falar ainda desse Cruzeiro aqui no Rádio Esporte, Thiagão. Boa, Pansieri, que volta já com informações do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, escalando o Cruzeiro pra hoje. Já também, hein, o Cláudio Rezende, lá na Cidade do Galo. Ale Oliveira, comentarista Itatiaia com a Nath Fiuza, também aqui no Rádio Esportes. Me parece hoje, viu, Nath, o Cruzeiro, obviamente, mais confortável. Quer dizer que vai vencer, quer dizer que é mais tranquilo, nada disso, mas o mando do Cruzeiro, a torcida toda do Cruzeiro, o ambiente do Cruzeiro, né, o momento do Cruzeiro muito melhor. É favorito pro clássico Cruzeiro hoje, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, nesse clássico, neste sabadão, né? Um abraço pro Alê, pro Pansi, daqui a pouquinho o Cláudio também conosco. Ô, Thiago, eu acho que não existe conforto para jogar um clássico. Eu acho que, inevitavelmente, o momento do Cruzeiro é de maior tranquilidade, de mais moral. Se a gente for pensar os dois times, o Cruzeiro é uma equipe mais pronta, né? Você consegue ver no Cruzeiro uma equipe mais equilibrada do ponto de vista defensivo, time que sabe se organizar dentro do campo, que vem de um jogo muito difícil e que encontrou alternativas para furar um super bloqueio defensivo do Boca, especialmente no segundo tempo, né? O fator casa é sempre muito relevante, o fato de que a torcida do Cruzeiro estará em maioria. Então, sim, eu acho que o Cruzeiro tem um favoritismo para o jogo de hoje, mas isso não define o placar. E não acho que exista conforto, apesar de todos esses fatores que nós citamos. Acho que o Cruzeiro tem que entrar em campo mordido, sabendo que é um jogo muito importante, que para além da rivalidade, vencer um clássico é sempre muito bom. É um jogo importante para o Cruzeiro seguir com a sua ascensão no campeonato.
campeonato. Já são 3 vitórias consecutivas. Se vem uma 4ª vitória, o Cruzeiro pode encostar de vez ali no grupo dos 6, 7 primeiros colocados. São pontos dentro de casa. A gente sabe, no Campeonato Brasileiro, os jogos como mandante, eles não podem ser desperdiçados. Então, acho que pelos objetivos do Cruzeiro no campeonato e pelo outro lado também, o Atlético está com dificuldades, mas isso é um combustível a mais para tentar vencer hoje. Então acho que não é um Cruzeiro confortável, mas é um Cruzeiro mais pronto, ao meu ver, para jogar esse jogo, viu, Thiago? Boa, Nath. Ô, Ale Oliveira, a Nath usa o termo Cruzeiro mais pronto, né? Até emocionalmente, né? O Atlético passou ontem pela despedida do seu maior ídolo da história recente, talvez o maior ídolo da história do clube. Tudo isso tem um contraste emocional e a gente vai abordar com o Cláudio Rezende o outro lado da história. Emocionalmente também é um time mais pronto, o time do Cruzeiro. Ale, bom dia. Bom dia, Tiagão, bom dia aos companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Tem outro componente, além de todos esses que vocês citaram, né? Você tem uma indefinição de quem vai continuar no grupo ou não, né? Depois da próxima janela, né? Na parada para a Copa do Mundo. Talvez isso até tenha influência nas escalações daqui pra frente, para não completar mais de 12 jogos e não poder participar do Campeonato Brasileiro por outra equipe, né? Tem muita gente que especula-se a saída do time, então tem também esse aspecto, né? E fora que o time do Cruzeiro tá muito bem definido, você sabe a equipe titular, sabe como é que joga, e o Atlético não tem isso, né? Eu acho até que a gente conversou muito sobre a postura do Barba, acho que ele deveria tomar uma atitude, inclusive pensando também depois dessa saída do Hulk, mas de tentar ficar com aqueles, ou confiar mais, ou apostar mais naqueles que estão devolvendo, pelo menos em termos de vontade, de determinação, né? Fechar com esses caras até para dar exemplo, né? Ó, quem não correr, quem não se entregar, quem não lutar em todos os jogos, quem não se dedicar nos treinamentos, vai para esse limbo aí, até esperar a próxima janela. Ele tem que ir com quem tem devolvido, pelo menos em termos de entrega, né? A gente não percebe esse movimento, acha inclusive ele um pouco confuso, mas de qualquer maneira existe a vantagem. A gente já deu aqui números de retrospecto, né, que nesses últimos tempos, claro que em algum momento o Cruzeiro estava melhor, outro momento o Atlético estava melhor, mas o equilíbrio é gigantesco, né? O equilíbrio é muito, muito grande, e eu acho que o clássico tem essa magia, né? Tem essa força de transformar aquele que não está tão bem, dependendo do que acontecer no jogo, no vencedor, né? Então isso pode acontecer. Agora, é claro, se você analisar friamente, se não fosse o clássico, tá? Vamos imaginar que fossem 2 times aí quaisquer, não fosse o Clássico Mineiro. O Cruzeiro tem uma vantagem significativa nesse momento. O Cruzeiro hoje é o mandante, hein? Mas já o Cláudio Rezende vai chegar com informações direto da cidade do Galo após a despedida do Hulk. O grande ídolo se foi ontem com muita emoção, com muita comoção, inclusive na torcida. E vem aí a despedida também do Hulk no dia 10. Mas agora o papo é o clássico contra o Cruzeiro. Demais essa galera que vem do interior apaixonada, como disse o amigo ali, 10, 12 horas de viagem pra ver o Cruzeiro. Então, Pansieri, qual Cruzeiro eles verão logo mais às 9 horas do Mineirão? Qual time do técnico Arthur Jorge é o Cruzeiro? O Cruzeirão em destaque no Rádio Esportes. Fala aí, Pansi. Falo sim, seu nome e seu bairro. Esse provável Cruzeiro, a formação que vimos no duelo contra o Boca, né? Aquele jogo que o Cruzeiro venceu, 1-0, seguindo também firme aí na Copa Libertadores da América, semana que vem tem a Universidade Católica. Então, se quiser, o técnico Arthur Jorge pode colocar Otávio no gol, a torcida querendo o Otávio. É muito nítido aí que o torcedor do Cruzeiro, quando ouve o nome do Otávio, tem muito mais confiança, né, Tiagão? Então, isso aí pesa de forma anímica, de forma psicológica para começar também a partida. Então, Otávio no gol, Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno, com Jonathan Jesus e Kaique. No meio campo, Lucas Romero, com Gerson, o Matheus Pereira e o Christian na frente, o Arroio
com a participação do Caio Jorge. Vamos ouvir aqui no Rádio Esportes Itatiaia o Gerson para falar desta partida do Cruzeiro também e o que ele tá vendo também de evolução dele dentro de campo e hoje esse jogo contra o principal rival, contra o Atlético. Diz aí, Gerson. Eu tô evoluindo, eu disse para vocês que eu ia evoluir, que eu tinha que evoluir, eu tinha que me virar para evoluir. E desde quando eu cheguei eu sempre trabalhei, continuo trabalhando. E a tendência é ir evoluindo mais, e sempre tá ajudando o Cruzeiro. Quem ganha com isso é o Cruzeiro, o nosso time também tá evoluindo, estamos pegando mais carcaça, vamos dizer assim. Botou a ideia dele e o mais importante foi a gente compramos a ideia e agora é seguir todo mundo junto no só caminho. O pensamento é jogar bola. Eu já falei ali que não nos orgulhamos daquilo que aconteceu no final, não é orgulho para ninguém. Nosso pensamento é jogar bola. Um clássico, nosso estádio mais uma vez vai estar muito cheio. A gente precisa seguir pontuando. Esse então, o Gerson falando com a gente aqui na Itatiaia. Ô Thiago, o Cruzeiro que tem aí o Otávio para fazer a estreia em clássico, o Kaique Kenji, que é novidade também no banco de reservas, na vaga até do Chico da Costa relacionado, Chico não foi relacionado, Kaique Kenji foi relacionado. Eu vou repetir a formação para quem tá ligado na Itatiaia. Então Otávio com Fagner, o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Homero, Gerson Christian com Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Pode ser essa formação, seu nome, seu bairro. Vamos colocar na tela do YouTube, pra quem nos acompanha, o Pansieri tá ao vivo, você tá assistindo direto da Toca da Raposa, olha aí o Cruzeiro, a escalação do Cruzeiro pra você no YouTube, o torcedor como... A gente ouviu o Pedro Abílio, né? Turma aqui no chat do YouTube, todo mundo querendo o Otávio no gol. Com Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Romero, Gerson, Arroio, MP10, Christian e Caio Jorge. Ô, Ale, é o Cruzeiro perfeito do Arthur Jorge pra temporada, essa escalação, essa possível escalação pra hoje? Eu acredito que sim, viu? Até pelo momento, pelo encaixe, né? Pelos jogadores que vêm crescendo de produção, seja no Campeonato Brasileiro, essa vitória contra o Boca na Libertadores, eu acho que é a melhor formação e quando ele consegue repetir esse time titular, é muito bom pelo entrosamento, né? As peças vão se conhecendo cada vez mais, a confiança já voltou, porque queira ou não, se você levar em consideração todas as competições, são 4 jogos sem perder, no Brasileiro são 3 vitórias seguidas, então essa confiança já está de volta, então acho que é o que ele tem de melhor. Evidentemente que na terça-feira, Tiagão, o Cruzeiro tem uma final, né? Tem uma final para disputar na Libertadores contra o Católica lá no Chile. Mas até lá tem tempo para se recuperar, para conseguir deixar os jogadores saudáveis, né, para uma decisão na Liberta. E hoje ele vai com o que ele tem de melhor, possivelmente, provavelmente, e evidentemente que o momento é do Otávio, não dá pra discutir esse assunto. Você acha que não fosse o clássico, hoje ele pouparia? A gente viu ainda há pouco o Bayern de Munique jogando com o time todo reserva, o Paris Saint-Germain também tá jogando. Tô fazendo um paralelo porque lá também é decisão, semifinal de Liga dos Campeões. Não fosse o Atlético hoje, o Cruzeiro pouparia o time? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu, pelo menos, pouparia, porque o jogo de terça-feira é absolutamente decisivo, né? Um empate não chega a ser um bom resultado pro Cruzeiro, que teria que ganhar do Boca na Argentina, né? Então ele tem ganhado um dos rivais aí diretos nessa disputa aí por uma das 2 vagas. Então o jogo de terça-feira é uma decisão mesmo. Então eu pelo menos pouparia e acho também que alguns jogadores poderiam ser preservados se não fosse contra o Atlético. Ô Nath, pensando na postura do Cruzeiro pra hoje, Nath, é o mandante, com mais de 50 mil cruzeirenses em campo, com o melhor momento do time, com o astral elevado, você pensa num Cruzeiro para encurralar o Atlético o tempo todo? Ou não, vai tentando cozinhar e tentando fazer com que o Galo tropece nos próprios erros, hein, Nath? Ô Thiago, eu acho que é inevitável que o Cruzeiro se comporte como protagonista no jogo, assim, tente pressionar, principalmente naqueles primeiros minutos, que aí você chama ainda mais o torcedor pro jogo, que já vai estar cantando, já vai estar fazendo barulho, mas se impor na partida é diferente de se afobar, de deixar com que a ansiedade tome conta, né? Porque o Cruzeiro sabe da situação do seu adversário, sabe também que à medida que o tempo vai passando, a pressão do lado atleticano só cresce.
acontece. A gente tem que lembrar, o jogo do Cruzeiro com o Atlético é às 9h, mais cedo. O Santos estará em campo contra o Palmeiras. É um duelo dificílimo para o Santos, fora de casa, contra o líder, mas enfim, tudo pode acontecer. O Atlético pode entrar numa situação até mais complicada, pensando tabela, pensando matemática do campeonato, né? Então, o Cruzeiro tem que saber jogar com tudo isso a seu favor. Acho que não precisa se afobar, acho que tem que ter cuidado, principalmente com as jogadas rápidas do Atlético, contra-ataques, posicionamento do Cassierra dentro da área. Acho que o Atlético tem mais capacidade de atacar o Cruzeiro do que tinha o Boca, fazendo um comparativo com a última partida, né? Principalmente no segundo tempo, quando o Boca com 1 a menos, priorizou totalmente se defender, praticamente não atacou. Acho que o Atlético hoje tem condições de perturbar mais, de incomodar mais a defesa do Cruzeiro. Então tem que ter muita atenção também sem a bola e tentar ser protagonista, principalmente duelando o tempo todo, tentando ganhar esse meio campo. Uma boa partida de Matheus Pereira, de Gerson, de Christian, né? Quem sabe Caio Jorge voltando a marcar. Acho que é esse o caminho. Pressionar sem a bola, tentar se impor, usar os seus laterais, né? Que a gente sabe que o Cruzeiro, quando chega com os seus laterais, chega com força também, mas sem perder de vista que o outro lado, o adversário tem a necessidade do resultado e tem qualidade também. No jogo contra o Flamengo, o grande problema do Atlético não foi nem na hora de criar oportunidades, né? Porque as oportunidades apareceram. Foi principalmente na hora de se defender. E o Cruzeiro tem que também saber usar dessa fragilidade defensiva que está do outro lado. Boa, Nath Fiu!